dia, segundos anos, vamos lá? Então, a gente parou no exercício número 4, onde eu coloquei, né? Gatos com a pelagem preta é dominante. Então, tem o genótipo dominante, tem o gene Bzão. E gato para pelagem branca é recessivo, então, para ter pelo branco, tem que ser duplo recessivo para aparecer esse fenótipo. E também já tinha passado que o cruzamento que o exercício pede são 2 indivíduos heterozigotos, né? Então, agora nós vamos montar o cruzamento. Vamos lá. Um aqui, o outro na vertical. Acho que o verde parece melhor na filmagem. Então, vamos lá. Quem passa nesse quadradinho aqui? Esse Bzão com esse Bzão. Acho que tá dando pra ver bem. Esse Bzão com esse Bzinho. Esse Bzão com esse Bzinho. Bzinho, Bzinho. Vamos ao resultado do exercício. Então, eu tenho Bzão, 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 Bzinho e Bzinho, Bzinho como resultado. Tô com medo de ficar claro demais. Então, vamos lá. De 4 resultados, 1 é Bzão, Bzão, 25%. Ok? De 4 resultados, 2 são Bzão, Bzinho, 50%. E 1 Bzinho, Bzinho, 25%. Tá? Só que aí eu tenho que saber quantos gatos pretos e quantos gatos brancos. Então, Bzão, Bzão, preto. Bzão, Bzinho tem o gene para dominante, ele é dominante. Então, tanto Bzão, Bzão quanto Bzão, Bzinho vão ser gatos de pelagem preta. E o Bzinho, Bzinho, só ele que vai dar gatos de pelagem branca. Então, a resposta do meu exercício é 75% gatos de pelagem preta e 25% gatos de pelagem branca, tá bom? Porque esse genótipo ele pode ser diferente desse, mas o fenótipo, a cor, tem o gene dominante, aparece a característica dominante, gatos de pelagem preta. Tudo bem? Então, eu deixei para vocês fazerem aí de uma semana para outra, acho que todo mundo conseguiu fazer. Qualquer dúvida, me pergunta, tá? Já passei o WhatsApp no Classroom, só pegar lá, pode mandar mensagem. Quando eu puder, eu sempre respondo uma vez por dia, pelo menos, tá? E aí, a hora que eu for responder, eu vejo todo mundo e respondo também. Deixa eu apagar a lousa aqui. Pronto, já apaguei a lousa, podemos continuar. E aí, eu já coloquei o exercício de número 5, né? Já fiz o desenho do exercício. Esses gráficos são chamados de heredogramas, eles simbolizam famílias, tá? Pra gente estudar geneticamente essas famílias quando necessário. Como eu passei para vocês junto com os exercícios, a explicação do heredograma, toda vez que for bolinha é mulher, toda vez que for quadradinho é homem, tá? Isso aqui significa casamento entre eles, e esses são os filhos, tá? Então aqui, ó, essa filha, né, já casou com outro homem e já tem o seu próprio filho. Então, essa pessoa, ele é neto desse casal, né? Como essa daqui é neta desse casal, filho desse casal. A gente vai montando as famílias dessa forma, tá bom? E aí, o exercício pede para eu falar o genótipo de cada um para a característica estudada. Primeiro, qual é a característica estudada? Ela sempre vai estar pintada. Então, a característica estudada é essa que esses 3 indivíduos pintadinhos têm. Professora, só com isso eu consigo descobrir o genótipo de cada um deles, falar os genes que cada um deles carregam para essa característica? Consigo. Como assim? Aí eu vou pôr aqui um adendo, que é uma explicação, tá bom? Quando os pais não têm a característica e o filho tem, essa característica estudada é recessiva. Quando os pais têm a característica, mas eles têm um filho que não tem, essa característica estudada é dominante. Ô, professora, de onde você tirou isso? É simples, gente. Se os pais têm o gene, porque ele passou para o filho, mas não apresenta a característica, é porque eles têm o gene e o gene não aparece. Para o gene não aparecer e eu carregar, ele obrigatoriamente é recessivo. Então, ó, ele tem o gene,
mas o gene não aparece. Se ele não aparece, ele tem um dominante do lado. E eles obrigatoriamente passaram para esse filho, que só em dose dupla, ele aparece. Então, obrigatoriamente, esse é o genótipo desses indivíduos. A mesma coisa aqui. Se eles têm uma característica e não passaram para o filho, é porque eles têm um outro gene que não condiciona essa característica. Então, esse outro gene, eles têm a característica e um outro gene que não condiciona. E eles passaram esse gene para o filho. Aí o filho não apresenta a característica. Tá bom? Então, quando os pais têm a característica e o filho não tem, ele é dominante. Quando os pais não têm e o filho tem, a característica estudada é recessiva. Então, eu sempre começo um heredograma procurando um desses dois casos. Ou esse, tá? Então, vamos lá. Eu tenho algum caso desses? Tenho. Os pais não têm a característica, mas eles têm uma filha que tem a característica. Olha que doido. Então, eu já sei que essa mulher é azão azinho para essa característica, esse homem também, e os dois passaram o azinho. Já descobri 3 genótipos de uma vez, tá? Vamos continuar. Quem tem a característica vai ser azinho azinho, tá bom? Se essa mulher teve um filho azinho azinho, um azinho veio do pai dela, do pai dele, o outro azinho obrigatoriamente veio dela, então ela é azão azinho. Pro, que louco, também acho. Esse aqui, eu tenho como saber, ele é azão alguma coisa, porque ele não tem a característica. Então, ele tem que ter o gene dominante. Esse aqui, a mãe, ele é azão alguma coisa, por não ter a característica, mas a mãe não é azinho azinho? O que ela passou pra ele? Azinho. Então, eu sei que ele é azão azinho, tá bom? E o pai, ele é azão, porque ele não tem a característica, também não tenho como saber o que ele tem do lado. Então, é assim que eu faço esses exercícios, tá bom, gente? Quando eu tenho como saber, eu coloco. Quando eu não tenho, eu deixo um tracinho do lado. Azão alguma coisa, tá bom? Espero ter explicado de uma forma que vocês tenham entendido. Como eu coloco o genótipo, acho o genótipo dos indivíduos dentro de um heredograma. Já resolvemos o exercício 5, deixa eu ver o 6 aqui com vocês. É um teste. Então, vamos fazer o seguinte, vamos combinar assim? Eu vou deixar para vocês fazerem, tá? A simbologia é uma das formas de comunicação usada pelo ser humano na representação. Observa-se a presença de indivíduos normais para a visão e míopes. Ao analisar o heredograma, conclui-se que... Então, vamos fazer assim. Eu vou montar ele agora. E aí, eu vou fazer com vocês qual é o genótipo de cada um. E paro aí, tá? Vocês tentam achar a alternativa da resposta correta. Então, vou dar uma pausa aí. Vamos lá, galerinha. Então, vamos continuar. Vou resolver o exercício de número 6 com vocês, mas só a parte do heredograma. Aí, com os genótipos de cada indivíduo, vocês vão tentar achar a resposta correta no teste, tá? Vamos lá. Então, como eu disse, primeiro eu tenho que saber se a característica é dominante ou recessiva. Miopia na espécie humana é dominante ou recessiva? Preciso eu saber dessa informação? Não. Mas eu posso, pelo heredograma, descobrir isso, né? Lembra que eu falei? Quando os pais não têm, pode ser esse aqui, ó. Os pais não têm a característica, o filho tem. Já achei. Então, obrigatoriamente esse filho é azinho, azinho e os pais azão, azinho. Porque eles têm o gene, mas não esse gene não se expressa. Logo, ele tem que ser recessivo. Como passou, tanto o pai quanto a mãe passou para o filho, aparece, né, no filho, tá bom? Então, já descobri que todo mundo que é pintadinho é azinho, azinho. E todos os outros vão ser azão alguma coisa. Dá pra saber? Alguns casos sim, outros não. Então, que nem essa mulher número 5. Ela tem uma filha e um filho azinho, azinho. Então, quem passou esse azinho pra eles? Obrigatoriamente um veio do pai, o outro veio da mãe. Então, pro casal ter um filho azinho, azinho, um veio do pai, o outro veio da mãe. Então, eu já sei que o indivíduo 5 e o 6 são azão, azinho. O 3 eu tenho como saber? Não, eu não tenho como saber. Porque, ó, os pais deles não é 1 e 2? Azão, azinho com azão, azinho? Se eu realizar esse cruzamento, ele pode ser azão, azão ou azão, azinho. Né? Então, eu não posso dar certeza do genótipo dele. Eu não tenho como determinar. Deixo assim, como eu disse. O azão, coisinha. Eu vou ler as questões com vocês que eu não aguento. Então, vamos lá.
Os casais, é a resposta certa ou a errada? Certa. Os casais 1 e 2 e 5, 6 são ambos heterozigotos? São ambos azão-azinho? Tá aí a resposta. Os indivíduos do sexo masculino são todos heterozigotos? Os quadradinhos são todos heterozigotos? Os indivíduos do sexo feminino são todos recessivos? Todas as mulheres são míopes? O indivíduo de número 5 é um homozigoto dominante? Indivíduo de número 5 é um homozigoto? Ou ele é heterozigoto? Se for heterozigoto, tá errado. O casal 5 ou 6 tem probabilidade nula de ter descendentes normais? Se eu fizesse cruzamento, dá um indivíduo sem miopia, será? Tá? Já vou deixar pra semana que vem, vou me segurar, tá? Semana que vem a gente responde aí. E já tentem fazer o 7 sem a minha ajuda, tá bom? Aí semana que vem eu dou a resposta correta do 6, que agora tá facinho. Já dei a resposta, na verdade. Tá bom? E aí a gente faz as do 7 junto, tenta fazer em casa pra tirar dúvida comigo. Fechou? Belezinha? Então semana que vem nós continuamos. Continua fazendo os exercícios no caderno. Assim que terminar de passar todos os exercícios, eu aviso e abro a atividade para vocês postarem, tá bom? Todas. Então vai fazendo, continuem fazendo. Boa semana para vocês.